Certamente que estamos caminhando para os momentos mais assertivos e táticos na guerra da Ucrânia, nesse exato momento. Vimos aqui no área militar as análises em torno dos principais acontecimentos dos últimos dias na Ucrânia, em relação à anexação, em relação à continuação dos ataques, a continuação ali das ofensivas de artilharia, guerra de guerrilha pela Ucrânia, um caminhão explodindo na ponte de Kerch, os ataques agora devastadores da Rússia sobre Kiev e outras áreas da capital e também outros locais na Ucrânia. Então já é uma fase em que saiu daquela fase de controle de territórios, passou ali naquele ponto em que o Putin ele precisaria, e ele fez isso, mudar o comando, de tirar, desconcentrar os comandos dessas regiões ocupadas e concentrar em um só comando de um general linha dura. Foi o que ele realizou logo após o ataque à ponte em Kerch, e também entrou naquela fase mais dura e bruta na atual guerra, que é a fase intensa tática de ataques, bombardeios, não somente naquelas áreas controladas em Donbas, ao sul, Zaporizhia, Kherson, ali na região no corredor de Mykolaiv, Kryvyi, mas sim agora a guerra total que Putin havia até alertado que poderia acontecer, da operação especial militar, ou militar especial, para uma guerra total, se a Ucrânia continuasse com os ataques, ou seja, de defesa, estava se defendendo, estava tentando retomar os controles das áreas, das regiões que a Rússia havia retirado. Isso já é uma fase importante, uma fase perigosa, e que Putin novamente salientou e definiu: se esses ataques por parte dos ucranianos que estão tentando salvar suas terras continuarem, a guerra terá uma outra forma. E, somado a isso, entra agora um outro problema que eu vou colocar mais à frente, que é ao norte da Ucrânia. Então, vamos destacar aqui que a Rússia lançou as maiores ofensivas aéreas desde o início da guerra, que começou ontem essas ofensivas, e hoje continuaram. Então ontem, mais de 80 mísseis de cruzeiro e outros mísseis, bombas, através de forças terrestres, forças aeroespaciais, e também o que dizem que vieram muitos mísseis do Mar Negro, caíram no solo ucraniano. E grande parte desses mísseis também foram interceptados. E esses mísseis, vamos até quebrar essa narrativa da Ucrânia e também do Ocidente, que eles não tinham como alvo especificamente civis. Pelo contrário, eles tinham alvos, estruturas vitais de comando e controle, de infraestruturas de abastecimento, infraestruturas logísticas, infraestruturas elétricas, pontos de comunicação, linhas de transmissão, linhas de controle hídrico, na verdade, não híbrido, hídrico, e que grande parte atingiu esses objetivos e, por consequência, houve essas baixas civis, ao torno ali de 11 baixas, mais ou menos, do lado da Ucrânia. Também temos aquele ataque na ponte, que resultou em 3 civis inocentes pelo lado russo, e mais de 11 aqui no lado dos ucranianos, fora os outros decorrentes deste conflito. Realmente foi muito ruim. Então, hoje, nesta terça-feira, a Rússia continuou esses bombardeios, só que de forma mais ofensivas e também com mísseis muito táticos. Até então não estavam sendo muito divulgados, porque a Rússia parecia que ela estava fazendo
uma projeção do que ela poderia fazer caso seus planos de anexação não desse certo. E esta é a atual fase, como a gente havia dito aqui, é a atual fase de bombardeios táticos. Então a Rússia ela lançou mísseis de cruzeiro sobre cidades ucranianas movimentadas nesta segunda-feira, no que os Estados Unidos chamaram de ataques horríveis. E esses mísseis são de várias naturezas, principalmente foi uma retaliação que Putin ele descreve, né, como uma retaliação por conta do ataque à ponte lá de Kerch. Vou até pegar aqui que a defesa antiaérea da Ucrânia ela interceptou 20 mísseis de cruzeiro e 13 drones kamikaze de fabricação iraniana da Rússia, só hoje, 11 de outubro. Então, um desses mísseis de cruzeiro é o KH-101 e o KH-555, que é também lançado por bombardeiros pesados, estratégicos, como o Tu-95. E esses kamikazes de fabricação iraniana é o Shahed 136, 136, que são equipamentos muito modernos e precisos, principalmente, é claro, os mísseis de cruzeiros que são guiados, são muito importantes para a força aeroespacial russa, para manter a sua dissuasão na região. Então, esses ataques, eles visaram ali a região, né, claro, aos redores de Kiev, Lviv, Ternopil e Zitomir, e também alguns centros ali de Dnipro, Kremenchuk, Zaporizhia e Kharkiv. Então, essas ofensivas realmente da Rússia hoje foram também importantes, mas a de ontem, de segunda-feira, realmente foi assustadora por conta, na verdade, que já estava sendo esperado que a Rússia ela não iria ficar parada e ver uma região que é estratégica e um xodó, vamos dizer assim, para Putin serem destruída, atacada e ficado quieto, né? A Ucrânia ainda não se manifestou oficialmente se foram eles que realmente atacaram essa ponte, mas tudo leva a crer que houve sim um ataque por um caminhão ali com explosivos, principalmente no compartimento interno de combustível, pois ele passou por uma fiscalização pelas forças policiais e trânsito no início da ponte e não acharam nada. Então, provavelmente, esses explosivos estavam condicionados dentro do reservatório. E Joe Biden, ele anunciou que, ontem ele fez esse anúncio, que irá enviar mais sistemas de defesa antiaérea, porém, terra-ar, diferente dos outros que eles estavam enviando, que eram aqueles sistemas antiaéreos móveis, terrestres. Esses são sistemas mais robustos e de uma fabricação que tem uma fabricação também europeia, porque através de uma parceria do Departamento de Defesa americano com umas nações nórdicas na Europa. Então, o Biden ele telefonou para o Zelensky, conversou sobre o que está acontecendo, essas saraivadas de mísseis da Rússia, e eles entraram no acordo que ele iria enviar mais sistemas antiaéreos para os ucranianos. Entre esses sistemas estão os sistemas avançados, que são os mísseis terra-ar, sistemas nacionais avançados, mísseis terra-ar, os NASAMS, capazes de engajar mísseis de cruzeiro russos, como o KH-555, que a Rússia realmente, e também os Calibers, que a Rússia também estão atacando, a Rússia também está fazendo essas ofensivas através também dos Calibers terrestres. E com certeza esta ajuda antiaérea vai melhorar ainda mais a proteção, guarda-chuva que a Ucrânia ela possui ali na região, que já consegue interceptar esses mísseis, mas que agora vai dar uma ampla vantagem, um conforto a mais para as tropas terrestres e também artilharia terrestre e também mecanizada, infraestruturas, comando e controle, operarem de forma mais tranquilas, sem se preocuparem com alguma atividade aérea e também sem ficarem
fazendo muitos malabarismos para interceptarem muitos mísseis ali, porque até então esses sistemas antiaéreos que a Ucrânia possui hoje, elas de certa forma, quando tentam interceptar, de certa forma ela também está mostrando a sua posição. E é muito importante num conflito você não demarcar sua posição, é atacar e se retirar. Então esses mísseis, é claro que eles ficam fixos, só que ele tem uma mobilidade muito rápida, eles conseguem identificar em uma distância muito grande, em que os sistemas, por exemplo, de ataque de médio ou longo alcance, porém mísseis que não sejam táticos, estratégicos, por exemplo, convencionais da Rússia, não conseguem atingir esses alvos antiaéreos. Por quê? Eles têm um limite de até 80 km mais ou menos de distância de ataque de alvo. São aqueles mísseis, aqueles foguetes mais convencionais utilizados pela artilharia da Rússia, que também a Ucrânia ela utiliza com os seus HIMARS e outros equipamentos trazidos, entregues, na verdade, pela Alemanha, por exemplo. Então, realmente vai ser muito importante esse sistema para a Ucrânia. Então, segundo a Casa Branca, os funcionários da administração Biden, eles dizem: transferimos mais de 1.400 sistemas antiaéreos Stinger para a Ucrânia, isso que eu acabei de dizer, os portáteis, os móveis, bem como vigilância aérea e radares de multimissão. Permitimos que nossos aliados transferissem seus próprios sistemas de defesa aérea para a Ucrânia, incluindo a transferência da Eslováquia de um sistema S-300, crítico, em abril. Em agosto, o presidente Biden anunciou um novo pacote de assistência para a Ucrânia, que incluía pedidos de 8 novos NASAMS, que são sistemas nacionais avançados de mísseis terra-ar ou superfície-ar, que realmente foi muito bem utilizado pelos ucranianos. Só que ainda precisam de mais. Não há nenhum projeto, nenhuma estratégia dos Estados Unidos em enviar os Patriots, por exemplo, que eles são muito mais caros, eles são muito mais avançados, vamos dizer assim, e tem uma complexidade que exigiria um treinamento muito importante dessas tropas da Rússia, da Ucrânia, especializada nesse tipo de vigilância, reconhecimento e ataque. E também ocorreu essa reunião do G7 de Zelensky, que teve essa participação, que aconteceu 9 horas da manhã, horário de Brasília, que vai tratar sobre esses assuntos de mísseis terra-ar de forma muito mais complexa para a Ucrânia, ajudar a Ucrânia. E para finalizar, que houve um ataque russo em 14 aeroportos americanos na segunda-feira, logo após os ataques por toda a região da Ucrânia. Esses ataques, é claro, eles não tiveram danos permanentes e também não tiveram danos, por exemplo, de cancelamento de voo, alteração do horário de voos, sistemas inoperantes, não houve nenhum sistema que ficou fora do ar de forma prolongada, e também as administrações, os sistemas de informação desses sites dos aeroportos retomaram o controle desses sites logo após serem hackeados. Então não houve nenhuma lesão permanente nos sistemas administrativos, informacionais e também nos voos desses aeroportos, em que um grupo russo que se autodenomina Killnet, ele estaria por trás desses ataques aí, em massa nos Estados Unidos. Então, fizemos aí um balanço do que aconteceu, uma análise também do que está por vir, essa defesa aí antiaérea que a Ucrânia vai engajar ainda mais a sua nação a se proteger desses ataques russos. Agora a Rússia ela tem essa opção de aumentar esses bloqueios táticos pelo ar para que as tropas lá da Ucrânia, nessas regiões, não prossigam de forma muito apurada, até porque suas infraestruturas de logísticas, comunicação, comando e controle estão sendo atacadas. Então eles precisam
permanecer um pouco mais em alerta para assim providenciar um pulo maior e avançar nas áreas dominadas pelos Us. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativarem o sino de notificação, curtirem o vídeo, compartilhar com amigos. Se possível, entrem lá no Twitter, no nosso Instagram, pela @areamilitarov, na nossa página lá no Facebook, que é o facebook.com/areamilitaroficial, para engajarmos ainda mais o nosso trabalho com vocês. Se possível também, conto com qualquer doação dos senhores para o nosso Pix, que é o canal areamilitarov@gmail.com. Muito obrigado!